Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Provérbio de Salomão. Bom dia a todos, no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, pois precisamos da sua ajuda todos os dias. E para isso nós temos que dar lugar a Ele, para que Ele então nos dirija. Porque Ele não está longe de nós, Ele está em nós. Ele está em nós. Portanto, devemos observar a sua vontade, que nos é expressa através da doutrina, do ensinamento dos apóstolos e dos profetas. A lei de Deus, ela está hoje em nossos corações, nas tábuas dos nossos corações. Então nos convém atentar para isto e observar. Afogando com a própria língua. Há tantos provérbios sobre a questão da língua, né? Tem um que diz assim: seja senhor de tuas palavras antes que seja servo delas. Na verdade é isso. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Então tem provérbios na Bíblia, muitos, sobre este cuidado que devemos ter com a língua. A do próximo? Não, a nossa, a minha, a tua. Quem controla a língua do próximo é ele. Cada um deve controlar a sua própria língua, seus próprios ímpetos, a sua própria ira. Cada um é responsável por aquilo que fala. Ninguém é responsável pelo que o outro fala, mas por aquilo que ele próprio diz. Então, às vezes a língua está afogando as pessoas, matando. Mas uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Mas uma língua saudável é muito bom. Ouvir boas palavras, ouvir bons conselhos, isso é maravilhoso. Tiago diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então nós vamos ver que aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, porque nós temos visto que é liberdade 100%, né? Para falar o que quer, para fazer o que quer, sem perceber que Jesus disse que de todas as palavras ociosas o homem dará conta. E pelas tuas palavras serás condenado e pelas tuas palavras serás justificado. Todavia permanece, vejam bem, o cuidado que se deve ter, que devemos ter. Ah, mas eu falo o que eu quiser. Tudo bem. Mas aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu
perfeito. Então aí vem o apóstolo completa. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas eu sou cristão, eu vou à igreja, eu oro, eu dizimo, eu canto, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, meus irmãos, nós não podemos fazer de conta que somos crentes, não sendo ouvinte esquecido. Então, se tem pregações, se ensina, se instrui, mas parece que aquilo não tem mais uma profundidade no coração e aquilo não surte o efeito que deveria surtir o efeito nas pessoas. Vejam só como que as coisas acontecem. Deus fala, Deus instrui, Deus sempre enviou os seus profetas para advertir, mas as pessoas ouvem e não atentam para aquilo que a palavra diz. Eu quero viver livre, mas a liberdade, ela nunca é total 100% livre. Ela tem seus parâmetros, ela tem seus limites. A Bíblia mostra, sim, a liberdade de Cristo é a liberdade de tirar-nos da perdição, do pecado. Agora, Cristo te libertou? Atenta bem para a lei perfeita da liberdade. E nisso persevera. Porque a própria língua afoga as pessoas, as palavras. Nós temos o apóstolo Pedro também se referindo sobre este assunto que deve ser enfatizado mais vezes. Ele diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem em engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então vejam bem, nós queremos ter bons dias, nós queremos ter sucesso, queremos ser agradáveis a Deus, queremos que Deus se agrade de nós. Mas isso é uma tarefa muito difícil, é quase impossível. Olha o conselho de Pedro, capítulo 3 da primeira carta, verso 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, você quer? Refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. E nós temos um capítulo na Bíblia Sagrada, é o capítulo 3 da carta de Tiago. O título cabeçalho, é sobre o tropeço na palavra. O tropeço na palavra. Aí pensar, não, é porque a minha língua é um pouco colada e eu vou falar uma palavra e às vezes pronuncio errada. Não está se referindo a este caso. Nós devemos procurar falar corretamente. Não tenho nada contra se falar corretamente. Devo buscar, sim, falar corretamente. Mas não é justamente esse tropeço aí que Tiago está dizendo. Vejamos, vamos ler um pouquinho para nós compreendermos. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, ensinam, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha o exemplo que ele vai dar.
Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e assim conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha o exemplo maravilhoso. Assim conseguimos dirigir todo o seu corpo, com o freio na boca. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Uma palavra causa inimizades. Uma palavra suscita ira. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha o cuidado que nós devemos ter com este membro que está em nosso corpo. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, a gente vê aí, você percebe, tanto os animais domados, animais da terra, do mar, o homem instrui, doma, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então vejam bem, este membro que faz parte do nosso corpo, do qual nós queremos preservar em nós, mas o cuidado que se deve ter, porque se não tivermos os cuidados que precisamos ter com ela, ela por fim nos afoga. Vamos morrer afogados com a nossa própria língua. Vamos nos tornar escravos de nossas próprias palavras. E vamos então culpar as outras pessoas. Vamos culpar os outros pelo nosso fracasso, culpar pela nossa derrota. E observar o que Jesus disse. E observar bem o que Jesus disse. Pelas tuas palavras serás justificado ou serás condenado. E de todas as palavras ociosas que os homens disserem, hão de dar conta. É um tanto pesado isto, mas é a palavra. Mas é o que Jesus ensinou e está nos ensinando hoje. Não é porque agora estamos vivendo num tempo em que ninguém respeita autoridades, ninguém respeita, todo mundo fala o que vem à boca para falar, é que a Bíblia deixou de ser Bíblia. Então convém atentarmos para esta lei da liberdade. Sou livre? Sou. Eu posso dizer o que quero? Quase tudo, né? Mas então as pessoas aproveitam e mentem a respeito umas às outras, caluniam, porque tem a calúnia e tem a difamação. A difamação é aquilo que a pessoa realmente cometeu, teve um deslize e as pessoas saem anunciando. A calúnia é uma mentira. A pessoa inventa um fato e arruma um jeito de esparramar para os outros como se aquilo fosse uma verdade. E na verdade aquilo é uma mentira.
Então vejam bem, tudo que você ouvir, pondera se aquilo é verdade. Você sabe qual que é o meio mais correto? A pessoa chega aí falando de alguém para você, vá naquela pessoa, conversa com ela, não é que falou para você não, aquela a quem a pessoa falou, informe se aquilo é verdade. Tem os meios corretos de se agir. Não sai esparramando como se aquilo fosse verdade. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe e nos ajude a sermos melhores cada dia, sempre melhorando. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.